eu e o Abel tínhamos interesse, aliás, o Abel principalmente, eu também, por causa dele, também tive a oportunidade de ler as tuas crónicas e aquilo que tens vindo a escrever, até mais fundamentalmente sobre o Grande Reset. O Abel é mais principalmente admirador do teu trabalho e é nesse sentido que nós queremos, tipo, que para nortear a conversa, primeiramente, se calhar, fazer uma análise conjuntural desta transformação social que nós estamos a viver, ou seja, o que está a acontecer dentro do tecido social, o divórcio transcendente e este sequestro materialista. Depois, posteriormente, também fazer uma análise conjuntural em termos económicos, esta ideia de capitalismo de shareholder, o revisionismo à própria conceitualização de propriedade, estas circunstâncias que têm alguma perigosidade em termos conceituais, né, tendo em conta que está tão intimamente relacionada a ideia de propriedade com a ideia de liberdade, e depois, se calhar, olhar um bocadinho para o futuro e tentar antecipar não só esta circunstância do grande reset e isso tudo, mas também esta ideia do metaverse e algumas inovações tecnológicas que têm vindo a ocorrer, que eu neste momento estou absolutamente fascinado e quase obcecado, que é, pronto, mais concretamente na blockchain, que é DeFi, finanças descentralizadas, mas principalmente esta ideia de metaverse, porque pronto, foi mais anunciado, está mais no mainstream por causa do anúncio do Mark Zuckerberg. O que é que te parece, Zé, dentro destes talking points? Parece muito bem. Os últimos os primeiros, sou capaz de, refletir sobre os mesmos, porque tocam em algumas áreas que trabalho, até na minha investigação. Portanto, tenho gosto em partilhar sempre por esse ângulo que me guia, que é o da sociologia das organizações, de forma mais concreta. Portanto, esses até me sinto mais à vontade. O último, só conheço do ponto de vista de leitor dos mídia, não sou um expert, não é? Ok. Posso mandar um lambiré naquilo que eu chamo de conversa de café, na qual também é uma conversa legítima, não é legítima só por ser de café, mas sinto-me menos à vontade. Mas é interessante, associado a esses pontos que estavas a referir, é interessante, uma coisa que eu não tenho visto muito ser escrito sobre isso, é interessante refletir sobre o conceito de propriedade, até filosoficamente. Eu penso que se torna cada vez mais interessante. Exatamente. É capaz de ser um dos trabalhos que haverá para fazer por muita gente. Mas, portanto, podemos falar sobre isso desde essa perspectiva. Claro, pronto, podemos até iniciar aí. Do ponto de vista técnico da blockchain e todas essas coisas, às vezes até é um bocadinho obscuro para mim. Ok, pronto. Mas mesmo que se eventualmente possa entrar num âmbito mais especulativo, também não há problema. Mas podemos perfeitamente iniciar, até porque eu tenho muita curiosidade relativamente a essa ideia de sociologia, a ideia de construção orgânica dentro das empresas. Se conseguimos atirar tudo para lá, para mim está perfeito. Depois no trabalho de edição nós desenrascamos. Começamos então, se calhar, pela ideia de propriedade. Eu, curiosamente, escrevi um texto já há algum tempo que era precisamente sobre essa ideia de será que a propriedade e a liberdade se irão tornar anacronismos? Precisamente porque a ideia de propriedade, em termos filosóficos, transcende um pouco a própria componente de propriedade material, no sentido em que nós temos a propriedade à liberdade de consciência e à liberdade de pensamento. E se efetivamente houverem transformações contundentes na nossa percepção e na nossa conceitualização de propriedade na esfera material, forçosamente pode-se vir a transferir essa ideia para o terreno abstrato, em que nós, por causa destes adventos tecnológicos, nós estamos a conhecer agora ideias sem fronteiras, ideias que claramente, com a velocidade da internet e com a velocidade da informação, conseguem disseminar-se com muita rapidez e quase manufaturar consensos de uma forma muito mais acelerada. E nós estamos a verificar uma grande importação ideológica, doutrinária dos Estados Unidos, relativamente a esta ideia social. Portanto, qual é a tua opinião, fundamentalmente só para fazer um apanhado e quase uma espécie de diagnóstico destas ideias de transformação social, dentro desta doutrina ideológica que nós estamos a ser um bocado vitimados, e a própria ideia de propriedade? Ou seja, com estes dois pontos, ou destes dois elementos, como é que tu verificas a situação atual? Bom, a questão da propriedade, como estávamos a falar ainda há pouco, eu estava a tentar transmitir, eu penso que a própria noção de propriedade, o que é propriedade, é talvez dos conceitos, porque os tomamos como conceitos garantidos, fazendo uma tradução do inglês um pouco fraca,
não refletimos muito sobre eles. Assumimos o que é propriedade e assumimos saber, tomamos como certo que sabemos o que é propriedade e o que é que significa propriedade. Há sempre, em relação à propriedade, o clássico que existe até na economia e existe há muito tempo, da distinção entre aquilo que é propriedade individual, onde alguns mais radicais incluem a propriedade sobre o próprio corpo, uma coisa acerca da qual eu tenho algumas reticências, e em oposição a esta ideia de propriedade individual, a ideia poderíamos chamar-lhe de propriedade coletiva, aquilo que é comum. Ora, há um livro muito interessante, muito recente, tem uns 4 ou 5 anos, do Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, um grande filósofo, diga-se de passagem. Ele escreve um livro que é muito pequeno, mas extremamente denso, um livro de umas 100 páginas, sobre a noção de pobreza. Esse foi um shift na forma como eu abordo a noção de propriedade. Abordo, para mim, pessoalmente. Estou precisamente a escrever um artigo sobre isso, mas ainda não está terminado. Mas foi um shift muito grande na forma como eu abordo. O Agamben faz lá percorre historicamente, na Idade Média, os conflitos que houve doutrinários e teológicos durante cerca de 150 anos, dentro até da Igreja Católica, em relação à possibilidade de tu abdicares ao direito natural de propriedade. Colocar de forma simples, porque não estamos aqui numa aula sobre isso, se o direito natural é dado por Deus, e se tu tens direito à tua propriedade, e isto foi dado por Deus, é pecado ou não tu renunciares a essa propriedade. E daqui o Agamben parte para uma análise daquilo que é a teoria do uso, que é uma coisa que eu depois fiz imensas buscas para tentar ver se havia alguma coisa sobre isso e não encontrei nada. Mas a teoria do uso é basicamente a ideia que está por trás de tu poderes usar as coisas sem seres necessariamente dono das coisas. Ora, isto é muito interessante, porque tu fazes aquilo que é o fast forward até 2021 e tu vês que há um conjunto alargado de instituições acerca das quais não há propriedade definida. O caso emblemático é a Igreja Católica. A Igreja Católica não é de ninguém. A Igreja Católica é de si própria. Não é do Papa, não é dos bispos, não é dos padres. Eles simplesmente usam os bens da Igreja, incluindo os leigos que também usam. Outra instituição que é muito curiosa a esse nível é, por exemplo, as instituições universitárias, nomeadamente no Reino Unido, que não são nem instituições de propriedade estatal, nem são de propriedade privada. São donas de si próprias. Ora, esta ideia do uso, acho que é uma ideia que, fazendo o paralelo com outras coisas que estão... Tem ganho bastante tração nos últimos tempos, por via da tecnologia. Se tu reparares, há um conjunto alargado de empresas de software, por exemplo, que alterou a forma como te vende software. Já não te vende um pacote de software e tu já não compras updates. O que tu compras é uma subscrição para poder usar o software. Ao nível do mercado automóvel existe isto também, com o renting. E eu deixei isso nas entrelinhas num artigo que escrevi, que tu estavas penso que era um dos que estavas a mencionar atrás, na conversa no Observador, sobre como essa tentação está por detrás até da ideia de grande reset. Quer dizer, tu não és dono de nada, tu usas tudo. Portanto, seria levar a teoria do uso ao seu extremo. A diferença para essa teoria do uso que o Agamben fala é que na sua forma original e quando aplicada a outro tipo de instituições como a universidade e a igreja, a teoria do uso não implica uma renda. Não implica que tu pagues uma renda. A forma de sustentar a Igreja Católica e outras igrejas e outras religiões até que também funcionam com uma teoria do uso por trás é totalmente voluntária. Sim. Pelo menos na sua origem. Portanto, tu contribuis ou não para aquilo. Enquanto a teoria do uso que está aí a emergir
como moda, aplicada, nomeadamente, por exemplo, à habitação, aquela ideia que eu referi lá, que eu penso que é uma ideia perigosíssima, que vem do Fundo Monetário Internacional, de que tu não és proprietário de nada, mas és feliz, é uma ideia extremamente perigosa. Tu não és proprietário de nada, mas és arrendatário. Portanto, é como se aquilo que é uma teoria que até é desenvolvida na Idade Média, já um pouco avançada, no século XII, XIII, depois do surgimento dos franciscanos, anda para trás e tu voltas a um regime feudal de total ausência de propriedade e és só arrendatário. Eu penso que essa é uma das coisas que hoje em dia, bom, não sabemos no que é que vai dar, mas que é extremamente interessante. Há indícios que já vivemos, quer queiramos ou quer não. De certo modo assim. De certo modo assim. Sim, eu gostava a dificuldade em tu adquirires propriedade privada, em adquirires uma casa, nomeadamente nas gerações mais novas, é já uma expressão estatística desse fenómeno. Exato. Podemos aqui, se calhar, antes, ou aqui duas observações muito interessantes, até relativamente a esta ideia de propriedade. Por exemplo, podíamos já precipitar e relacionar isto com esta circunstância que está a ocorrer agora do metaverse e dos NFTs. Não sei se estás relativamente a par disto, José, dos Non-Fungible Tokens, NFTs. Que é tipo... Estou como leitor, de vez em quando, do Financial Times. Devo confessar que, por vezes, 80% da notícia não percebi o que é que ali se passa, por não ser da área financeira. É só propriedade, mas virtual. Ou seja, até agora não havia propriamente propriedade no espaço digital. Entrava dentro desta ideia que nós estamos a fazer. Mesmo se eu estivesse no Facebook, eu estou a aderir ao serviço de Facebook e estou a fazer a minha representação lá enquanto avatar. Agora, com os NFTs, Non-Fungible Tokens, é propriedade privada, porque emite umas linhas de código na blockchain que são exclusivas, não existe dois iguais, por exemplo, e tem só um portador. Portanto, mas não vamos precipitar já a conversa nesse sentido, mas é muito interessante porque está a haver quase uma transição paradigmática da conceptualização de onde realmente interessa ter propriedade, se no mundo real ou se no mundo virtual. E aqui é que entra o metaverse e a ideia de nós desenvolvermos tipo os nossos avatares, desenvolvermos as nossas coleções, trabalhar as nossas casas no espaço digital, e isto está com uma meta provavelmente 5 a 6 anos para ser concretizado e encaixa perfeito naquilo que estavas a dizer. Mas antes de eventualmente entretermos esta possibilidade, porque está relacionada com as observações que fizeste muito bem apontadas, queria-te agora falar de integrar aqui a componente económica relacionada com a propriedade. A hiperinflação ou a inflação está agora a chegar ao consumidor, não é? Continuamos a ter o Banco Central a fazer a sua emissão de dinheiro e exigir o estímulo de crescimento económico sempre naqueles 2% da praxe. Temos os grandes bancos e as respectivas empresas a trocar aquilo por ativos financeiros, estancaram. E as casas, quando uma pessoa deu por ela, as casas levaram com essa retenção toda, ou pelo menos com essa inflação toda, mas o consumidor continuou a poder praticar a sua vida, pelo menos cotidiana nesse sentido. As casas é que realmente parecia que tínhamos sido de repente assoberbados com esses exageros, mas a televisão de antes custava tanto e agora custa tão pouco, não é? Disfarçou-se a inflação até agora que está a começar a chegar as matérias-primas. Portanto, isto será que entra nesse mesmo plano ou seja, paradigmaticamente enclausurar, asfixiar tanto o indivíduo de que ele mais facilmente abdica da vontade de ter propriedade e de passar a ser um arrendatário de todas as suas atividades periféricas? Bom, vamos lá ver uma coisa. A questão da habitação, eu penso que é extremamente interessante pela sua complexidade e por um conjunto alargado de fenómenos que estão por detrás, depois daquele fenómeno que nos é mais visível e que nós experimentamos quando vamos procurar casa e tentar comprar. Nós, quer dizer, eu não me coloco nesse patamar porque isto é um problema que afeta particularmente as gerações mais novas. Portanto, a minha geração tem pelo menos uma casa em média. Enquanto a geração que está a seguir à minha, portanto a geração do meu filho, que é mais ou menos da vossa idade, se não tiver apoio dos pais, tem grande dificuldade em comprar casa. Não é uma ausência de propriedade generalizada. Um dos fenómenos que é muito curioso em torno da propriedade é o facto da propriedade estar cada vez mais concentrada.
O Bill Gates é um dos maiores proprietários dos Estados Unidos. Proprietários não é de ações virtuais, é de terra. Terrenos. De terreno. Portanto, daquelas coisas que foram sempre o garante da propriedade. Quem compra terra nunca erra. Exatamente. Quem compra terra nunca erra, e ainda ontem ou anteontem saiu um artigo no Financial Times sobre isso, sobre a valorização desse tipo de ativos, claro. que é curioso. E, portanto, em cidades como Londres, como Berlim, que também foi bastante mediatizada recentemente por causa de uma lei a proibir a concentração de propriedade. Portanto, nem toda a gente está a querer ter terra virtual ou propriedade virtual. Há um conjunto alargado de investidores que acreditam cada vez mais nisso de ter terra. Agora, há um fenómeno que liga um pouco aquilo que tu disseste na introdução da tua questão, que é o fenómeno sociologicamente poderias chamar da virtualização, do desprendimento generalizado a tudo. Minimalismo. De um certo minimalismo, embora, sim, não sei se estás a dizer minimalismo no sentido de frugalidade, porque isso é outra coisa. Não, minimalismo quase como estilo de vida, que vemos muita gente a adotar, a vender tudo, a usar sempre a mesma t-shirt e coisas desse género. Exatamente. Esse alegado desprendimento do material, mas que depois tem outras dimensões de materialidade que não tem nada a ver com desprendimento, por isso é que eu estava a perguntar se estava relacionado com a frugalidade. Porque a frugalidade penso que é um dos valores que tínhamos herdado do cristianismo, que se foi perdendo, mas isso é outra conversa. Que leva as pessoas a cair na ilusão de que é possível ao ser humano, de repente, num espaço de 20 anos, porque isto é um fenómeno muito recente, virtualizar tudo, transpor tudo para uma realidade pseudo-transcendente dita virtual, sem nenhuma base material. O que é curioso na evolução da história da humanidade é que o homem foi sempre muito arraigado ao material, isto é, estava arraigado ao seu lugar, ao local onde tinha nascido. Eu costumo dizer a brincar que o globo sempre foi e ainda é um aglomerado de locais bastante parolos. Portanto, o local era muito fechado. As pessoas não têm noção, mas, por exemplo, até à internacionalização do ensino, Cambridge e Oxford eram duas universidades altamente localizadas. Portanto, quem ia para lá eram os ingleses. E era muito raro alguém de fora ir. E como vila, como terra, eram locais, não eram esta coisa que existe hoje em dia associada a este tipo de universidade, como se fosse um fenómeno de microglobalização, e que é totalmente desarraigado do local. Voltando a essa questão, a tentação de que nós, como seres humanos, podemos viver, ou podemos até ter valores e sustentar esses valores no tempo, ou usar esses valores para nos coordenarmos socialmente, fora daquilo que é o material e aquilo que te prende à terra, ao local, eu acho que é uma tentação, no mínimo, extremamente perigosa. Mas que existe aí, fruto disso que tu estavas a dizer, fruto da forma como a própria noção de trabalho e as empresas evoluíram, fruto da forma como se entende o que é uma carreira profissional, fruto da forma como se entende o que é sucesso, até, que está muito associado hoje em dia a uma série de coisas, constructs, diz-se em inglês, que guiam aquilo que tu desejas, aquilo que muitos desejam, e que está associado a um entendimento totalmente líquido, como dizia o Zygmunt Bauman, do que é a sociedade, que são relações pessoais. Ele falava até de amor líquido, que não têm nada que as prenda a nada, seja local, seja comunidade, seja família, e isso sim é uma coisa que encaixa bem, é muito coerente com uma noção de propriedade que se reduz ao uso da propriedade. Precisamente. E não ao possuir, porque eu nunca posso estar preso a local nenhum. Exatamente. E era aí que eu até gostava de fazer aqui esta... Deixa-me só comentar com uma coisa, Gonçalo, porque senão depois esqueço-me. Claro. É que a noção de propriedade
tem uma dimensão sociológica, ou sempre teve, e cultural, extremamente localizada. Portanto, era a tua terra, na aldeia onde tu nasceste. Essa propriedade tinha uma dimensão familiar até, eram as terras da família, nas sociedades rurais. E, portanto, uma alteração na noção de propriedade está, eu penso que isso é um trabalho que ainda está por ser feito na sociologia e até na filosofia e até na antropologia, diga-se, que seriam as áreas que estudariam isto como deve ser, não será certamente a economia, como a perda disto é paralela com uma alteração de uma noção de propriedade em direção a uma noção de uso e de que eu posso não ter nada. Exatamente. E estar conectado a coisas nesse mundo virtual dos tokens, etc. Precisamente. E era precisamente aqui que eu também gostava, ainda, que de certa forma estava a encaminhar o meu raciocínio, porque eu lembro-me a primeira vez que eu fiz esta deliberação filosófica relativamente a quase este pensamento, este zeitgeist geracional, de querer ser cosmopolita ou cidadão do mundo, um pouco por aí. Até foi isso que me principiou. Eu escrevi um segundo livro e publiquei-o há pouco tempo, e foi precisamente este o raciocínio que o principiou, ou pelo menos que precipitou essa ideia, que é como isto encaixa, ou seja, não só pela vontade, a vontade de querer ser minimalismo acabou por ser uma consequência de uma causalidade inevitável, que era o endividamento e o compromisso e a responsabilidade. Nós sabemos que geracionalmente, não só a minha geração, mas as que se avizinham, têm algum complexo com a responsabilidade, e o compromisso de ter uma casa impossibilitava a possibilidade de poder viajar, de poder sair, claro, de poder ser o tal cidadão do mundo, o cosmopolita, não é? Mas geracionalmente também começou-se a popularizar os voos low cost, as situações do backpacking, essas viagens todas. Ou seja, esta própria mobilização e falta de compromisso foi muito bem balanceada com o pensamento doutrinário e ideológico do multiculturalismo, da ideia de desenraizar o indivíduo do conceito de terra, do conceito de nação, terra, do família, conceito de país, do conceito de nacionalidade, do conceito até metafísico, porque também exige um próprio divórcio religioso, porque a entidade transcendente ou transcendental fica quase acultural, não é? É tudo culturas diferentes, não há culturas melhores nem culturas piores, e foi esta a deliberação filosófica que me iniciou, ou que me precipitou este raciocínio relativamente a como isto está a ser efetivamente balanceado. E agora chegámos a um ponto que foi por isso que eu achei, obviamente, tremendamente fascinante, esta false flag do Covid e esta situação toda da pandemia, porque realmente foram ao infinitamente pequeno, buscar um inimigo que consegue ser um adversário ontológico, global, geral, e limitou completamente a ideia de mobilização, porque inicialmente isto pareceu-me ser indissociável. Eu pensava mesmo, para esta doutrina ideológica de oprimido e opressor em praticamente todas as revoluções socioculturais, é preciso o indivíduo viajar quase intermitentemente, não é? Conviver de uma forma superficial com outras culturas e tirar fotografias e pôr no Instagram. Eu achava que isto era essencial, mas agora tiraram esta componente, puseram um adversário, e toda a gente desesperada até por poder recuperar isto aderiu com muita força. Mas mais do que isso, agora estão a fazer essa tal proposta, que é, não vais ter nada, mas vais ser feliz, porque vais ser um arrendatário, vais utilizar tudo. E eu achei isto genial, quase no nível do cinismo, tipo, nível Maquiavel. Da ideia Maquiavel, de como conseguiram fazer isto. Relativamente a esta circunstância agora, como é que tu analisas esta transformação agora? Bom, tu abordaste aí duas outras coisas que para mim fizeste uma ligação muito coerente e muito boa. E tu estavas a falar e eu estava a pensar, bom, primeiro há um ponto que há pouco disse também, mas que é importante frisar. Ao longo das últimas décadas, porque isto não é um fenómeno de agora. Eu penso que o grande erro, talvez, que nós possamos cometer, do ponto de vista da análise do que se está a passar, é pensar que isto é um fenómeno recente, que tem 5, 10 anos ou 20. Não tem. Isto é um fenómeno cujo se está a desenrolar há muito tempo, há séculos, na verdade. Sim. O caminho para o individualismo extremo é um caminho que se está a desenvolver há bastante tempo.
O que é isso que nós vivemos? É uma forma de individualismo extremo. O que é um individualismo extremo? É um individualismo que, de facto, entende o indivíduo como sendo o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não é um individualismo clássico, digamos assim, que nasce até do cristianismo, que vê o indivíduo sempre em relação ao outro indivíduo. Há também aqui o erro de pensar que essa relação com o outro indivíduo era com o seu parceiro na Terra. Não, era o outro indivíduo, era Jesus. Era esse o outro indivíduo. E o seu parceiro na Terra não era mais que manifestação de Cristo. Nada mais do que isso. Que já é muito, não é? Nada mais, não digo aqui em sentido pejorativo. Mas o transcendente estava lá. Portanto, o indivíduo não existia por si. Existia sempre em relação com um outro, e esse outro era transcendente. E, portanto, nós tivemos, num lado, um desenvolvimento, uma progressão em direção ao individualismo extremo, que é aquilo que vivemos hoje. Aquilo que vivemos hoje nas zonas muito urbanas. Porque o que nós vimos, sem querer estar a introduzir agora esse tema, mas podemos depois falar sobre ele se tu quiseres, o que nós vimos no Brexit, o que nós vimos nas eleições norte-americanas quando foi eleito o Trump, e o que vimos agora na Virgínia. É uma oposição a isso mesmo. É uma oposição a isso mesmo, que vem de onde? Dos centros não urbanos, das pessoas que não estão impactadas por este individualismo extremo, onde a terra, a comunidade, o local, a família e a religião ainda existem. Mas há de facto um caminho em direção ao individualismo extremo. E as consequências disso é que o que interessa é proteger, é salvaguardar, é não ofender o indivíduo. Isto cai por si com o tempo, não tenho dúvidas nenhumas disso. Há profecia no Novo Testamento, que é a profecia de Gamaliel, que diz que o que é de Deus perdura e o que não é de Deus cai por si. Isto é uma das poucas coisas onde eu tenho imensa fé, porque a história tem provado. Isto cai por si, porque não tem sustentação lógica. Porquê é que não tem sustentação lógica? Quando cada indivíduo é o critério de verdade, então não há critério de verdade. Sim. Só há várias verdades. Só há várias verdades e, portanto, isso cai por si com o tempo. Mas neste processo faz imensos estragos. Mas isto, desculpa, é antilógico propositadamente. Antilógico propositadamente, pois eu já vou aí, porque em paralelo com isto, outra coisa que se foi desenvolvendo ao longo dos séculos foi a noção de Estado. Ora, isto não é uma aula de filosofia política, nem da noção de Estado. Não, mas o que aconteceu durante estes vários séculos foi que o Estado se substituiu àquilo que eram outros mecanismos que nós já tínhamos nas comunidades, mecanismos de solidariedade, família, tecido social, etc. E em paralelo com essa substituição, o Estado também desenvolveu outra coisa, não digo que por maldade, foi uma coisa que se foi desenvolvendo, que foi a ideia de que caberia ao Estado, como centro calculativo e centro de conhecimento das populações, depois ordenar essas mesmas populações. E, portanto, quando tu chegas a um fenómeno como esse que estavas a referir do Covid, que é um entre muitos outros fenómenos onde isso se verifica, o que tu verificas é o corolário de um desenvolvimento que começa no pós-guerra, na verdade, a aceleração do mesmo começa na pós-guerra, mas na verdade começa historicamente, podemos identificar a sua origem histórica com Colbert no século XVII. Isto está relativamente identificado. Que é a transferência daquilo que era o poder político para burocratas do Estado. Claro. E que são eles que hoje em dia controlam. É isso que tu vês aqui. Ora, isto está associado com aquilo que estávamos a falar, porquê? Porque desenvolveu-se nas sociedades odiernas a crença de que aquilo que é da dimensão do individual, aquilo que é da dimensão do social, é tratável sempre por aquilo que nós entendemos ser da dimensão do científico. Isto é, que a ordenação da sociedade, o entendimento da sociedade, a melhoria da sociedade, que é uma questão científica, que é algo que tu poderias resolver caso te fosse dado o poder para o fazer. O poder aqui é fundamental, e caso tivesse as ferramentas necessárias. Ora, o que é que sucede hoje em dia, que é como que
a gasolina com o fósforo. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade que está plenamente convencida que já tem um dos elementos desta equação, que é o saber. Isto é, nós conseguimos resolver tudo. Imagina, nós vamos à Lua, então não íamos resolver a pobreza. Nós vamos à Lua, então não íamos resolver a desigualdade. Mas faltava-lhe o poder para fazer. E o que tu vês hoje em dia, eu estou plenamente convencido que é só isto. É tentar resolver isto que faltava. Isto tem sido resolvido progressivamente por via da tomada dos centros burocráticos de decisão estatal. Eu acho que escapa à maior parte das pessoas, mas hoje em dia as burocracias estatais não eleitas têm mais poder do que o poder eleito. Do que os próprios. Claro, evidentemente. Então, nós tivemos aqui, há pouco tempo, em Inglaterra, uma situação em que um burocrata, por acaso até foi uma burocrata, decidiu que era preciso dar formação em teoria de género aos lords da Câmara de Lordes. Não é preciso explicar que os lords da Câmara de Lordes são tendencialmente, mesmo os que lá estão nomeados pelo Partido Labour ou politicamente Labour, são naturalmente todos conservadores. Depois na sua vida. Portanto, uma boa porção deles recusou-se a fazê-lo. E esta senhora atenta bem nisto, e os ouvintes atentem bem nisto. Esta senhora decidiu que, como castigo, os lords de Inglaterra não iriam ter acesso à biblioteca da Câmara dos Lordes, que é fundamental para eles perceberem bem as leis e trabalharem. Ora, isto passou despercebido a muita gente aqui no Reino Unido, passa despercebido a muita gente que isto não tinha ouvido semelhante coisa. Que passa no dia-a-dia da maior parte das burocracias estatais pelo mundo inteiro, que é uma burocrata não eleita, neste caso era uma senhora, ter este poder sobre um lorde. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária. E o que sucedeu foi que os lordes foram todos para a formação em teoria de género. Portanto, só faltava para resolver esta equação a questão do poder. E é esse movimento que foi colocado em marcha há algum tempo já. Uma certa área política foi muito inteligente a fazer isto, deve dizer-se, digo isto sem ironia, digo isto com respeito, isto foi muito bem feito. E, portanto, chegaste à situação em que chegaste. Do outro lado, tens uma população que, de forma generalizada, já estava convencida que a ciência resolve tudo. Claro. Até porque no processo já tinha perdido também as dimensões de transcendência. Na verdade, já tinha perdido. Ou substituiu. Substituiu-as. Mas por coisas que não são transcendentes. Pois, quer dizer, o Estado não é transcendente. Não, mas mesmo a ciência. A ciência acaba por ocupar o vazio ontológico desse tal divórcio religioso, ou do divórcio da reflexão metafísica. Não ocupou. Desculpa discordar de ti. Então, isso é que é curioso, porque a transcendência não é ocupável. Pois, exato. Nem é substituível. Sim, eu estou a dizer tipo, em terminologia. Ou seja, tentaram substituir. É fraudulento, mas a verdade é que... Ou seja, eu até faço esta comparação deste... Por exemplo, pegando novamente na situação do Covid e trazendo aqui para um episódio literário que eu até já pus numa crónica, que era o episódio dos Irmãos Karamazov, quando Jesus Cristo volta em Sevilha, que é o episódio com o Inquisidor. E ele diz que vai condenar Jesus Cristo, esta segunda aparição, que iria condená-lo à fogueira, porque ele não atendeu às três tentações durante o deserto. Primeiramente porque não quis multiplicar o pão e eliminar a fome, quando ele respondeu ao diabo que o homem não se alimenta só de comida. Depois rejeitou a segunda dimensão, foi então atira-te deste abismo e prova que efetivamente és filho de Deus, que era a dimensão do milagre, ou do mistério, aliás. E depois a terceira dimensão, que é a dimensão de então eu torno-te rei do mundo, não é? Que é mais conhecida até, torno-te rei do mundo, e ele também recusou. Aliás, ele recusa a segunda não, porque o homem tem que saber em quem é que deve acreditar, e a terceira tentação a que ele elimina, ele responde ao diabo dizendo não, porque o homem tem que saber a quem obedecer. E este tridente é o tridente ontológico do milagre, do mistério e da autoridade. E eu vejo isto perfeitamente a ocorrer na roupagem científica. E do no Covid em particular, mas na ciência em geral, da forma como as pessoas percepcionam a ciência. Sim. O novo
padre, é o cientista, o novo altar é o laboratório, é fundamentalmente a mesma Antes coisa. Covid, depois Mas Covid. no Covid, o mistério é o Covid, o milagre é a vacina e a autoridade é o lockdown e a força estatal por cima. Portanto, nós temos uma roupagem metafísica da ciência, fraudulenta, totalmente fraudulenta. Porque qual era a resposta que o Ocidente teve para o divórcio religioso? Foi uma espécie de um budismo light e um yoga de manhã e umas meditações. O pessoal ocupou-se transcendentalmente deste tipo de atividades, a fazer um yoga e passear com o cão ao domingo, provavelmente, não sei. Mas, tu a descreveste agora, de forma muito simples e muito boa, basicamente toda a teoria do poder do Foucault. Sim, é isso, exatamente. É isso. Sendo que um dos seus vértices fundamentais é o conhecimento. Né? No trabalho de Foucault, uma coisa que é extremamente interessante, extremamente inteligente no trabalho dele, é ir analisar como formas de conhecimento específicas que vão passando por determinadas transformações, geram transformações nas instituições que estão associadas a essas formas de conhecimento e geram novas formas de poder. É muito importante clarificar aqui, porque há uma falta de entendimento generalizada sobre o Foucault. A teoria do Foucault não era normativa, portanto ele nunca disse que deveria ser assim, porque era descritiva de um fenómeno histórico, não é? Como uma análise sociológica / filosófica do mesmo. Ele faz essa análise na instituição da psiquiatria, faz essa análise na instituição das prisões, da sexualidade. Faz essa análise em torno da sexualidade, que saiu agora este ano a tradução do volume 4, que estava bloqueada pela família, e depois faz essa análise nas suas lectures em relação à evolução do próprio cristianismo, que é onde aliás, as suas lectures na Sorbonne, depois publicadas, são muito mais interessantes que o resto dos livros, desse ponto de vista. E ele traça muito bem isso, como o conhecimento sobre o indivíduo levou a novas formas de poder sobre o indivíduo. Isto é uma coisa extremamente interessante. A psiquiatria é o caso mais paradigmático. Depois leva a isso que tu disseste, a secularização do padre sob a forma de um conselheiro. Aquilo que ele chama poder pastoral, portanto, uma forma de poder que a Igreja tinha e administrava, e ainda hoje administra, ao nível local daquilo que são as paróquias, que implicavam um cuidado extremo sobre cada indivíduo. Portanto, o padre tratava de cada indivíduo em particular, pela prática da confissão e tudo, mas depois era pastor da comunidade, da paróquia, e também era responsável por garantir que a paróquia, como comunidade, ia em direção à cidade divina, como diria Santo Agostinho. Sim, que é depois transposta-se de forma secularizada, e o Foucault nessa análise é brilhante, para a paróquia transforma-se na noção de população territorializada, quando nasce o Estado-nação, e o indivíduo deixa de ser um indivíduo, passa a ser um cidadão, alvo de todos os mecanismos de conhecimento que o Estado pode desenvolver ou não, seja esse conhecimento a saúde, seja esse conhecimento estatístico. Ele num dos livros fala de como, a dada altura, numa das lectures, que eu chamo-lhes livros, que depois estão todas colocadas em livros por ano de lectures na Sorbonne. Num deles, não me recordo agora qual, mas penso que é onde fala da governmentality, que é esta análise do poder pastoral, onde ele conta de forma muito clara e muito interessante, muito curiosa, como a dada altura em Londres e Inglaterra, e depois mais tarde em Paris, se descobriu que havia uma relação estatística entre alguns hábitos de higiene, isto no século XVIII, não é? Alguns hábitos de higiene e a condição socioeconómica de partes da população e taxas de mortalidade. Ele identifica isto como um dos momentos, não se consegue identificar o dia exato nem o momento exato, mas um dos momentos históricos em que o Estado começa a dizer assim, bom, eu posso cuidar da população. Hoje o que tu vives, e o Covid, então, nisso foi uma coisa absolutamente extraordinária como exemplo, é a transferência de tudo isso para o Estado, de facto, esse cuidado totalmente transferido para o Estado, associar-se ao Estado como a posse de conhecimento absoluto sobre as coisas, portanto é fonte da verdade,
ter-se dado às instituições associadas ao Estado José, o poder burocrático para só acrescentar, isso. mas não é bem Estado, não é? Não é bem Estado. Tipo, é isso que é o problema desta circunstância em particular. É precisamente esta tecnocracia ou burocracia, como tu a definiste. É isso. Ou seja, na estrutura piramidal de controle do indivíduo, por assim dizer, o Estado é simplesmente o cão de caça. É a primeira agência coerciva, porque a tecnocracia que transcende até supranacional, não eleita, como tu referiste, e bem, isto para não acrescentar as sociedades discretas e as ideias da Bilderberg e até os próprios interesses maçónicos e coisas desse género, porque isso obviamente que é muito mais ambíguo e difícil de agarrar em termos do que é visível e imediatamente observável. Mas, por exemplo, nós verificámos a histeria das OMS, a histeria das ONUs, a histeria destas agências do próprio Parlamento Europeu, esta circunstância relativamente à vacinação e não vacinação, a continuidade de altos e baixos, e o Estado está lá simplesmente como um cacetete para o indivíduo, não é? É isto que torna a situação particularmente preocupante, porque é a excessiva centralização. Ou seja, por exemplo, essa ideia do pastor e quase do exercício comunitário e de fazer este fenómeno significativamente descentralizado, onde o pastor conhece as pessoas pelo nome, não são números, não são estatística, conhece as pessoas pelo nome, essa ideia quase de proximidade descentralizada e caminhada para cima, localismo, precisamente. Então, Nassim Taleb fala muito bem dessa ideia do localismo, e aqui nós estamos a verificar o contrário, que é uma centralização cada vez mais distante. Uma centralização que aqui em Portugal, então, é o exemplo imediato. Já não há global. De soberania. Exato, e é global. É global. Eu costumo dizer a gozar, digamos assim, que é a tentação para problemas globais, soluções globais. Isto é uma coisa perigosíssima. Nossa potência. Isso é totalmente correto. Portanto, há algumas pessoas a refletir sobre isso, mas eu diria que não há em número suficiente. Porque é um tipo de análise que não agrada muito uma certa parte do espectro político, porque essa parte do espectro político, a esquerda, porque leu bem estas coisas do Foucault e leu bem outras análises também como Bourdieu, etc., percebe que se tu largas o poder sobre as instituições intermédias, então perdes o poder. Claro. Mas houve aqui um shift do local do poder, que nós, como população, portanto, a população generalizada, pensa que o poder está ali localizado na figura ou do primeiro-ministro aqui em Inglaterra, ou do presidente da República e do primeiro-ministro em Portugal, etc. E não está. Houve um shift do poder destes pontos focais e dos pontos locais para estruturas administrativas burocratizadas, centralizadas, detentoras, pensam elas, de conhecimento, e muitas vezes têm, sobre algumas coisas, as quais controlam os territórios onde atuam. O passo seguinte, que é o passo que está em marcha de forma, eu penso que demasiado acelerada, é criar em cima destas superestruturas. A União Europeia é isso. A União Europeia é uma aberração burocrática. Não é a União Europeia já teve a lata, passo a expressão, a audácia, digamos aqui, para usar uma palavra mais fina, de brincar até com a questão do poder eleito. Pois. Portanto, tem os mecanismos de eleição de comissários e tudo, que são umas brincadeiras, na verdade. Não tem nada a ver com os mecanismos de eleição dos representantes políticos no resto dos países que são membros. Os membros do Parlamento Europeu são eleitos por esses mecanismos mais tradicionais, mas depois não têm qualquer tipo de expressão até ao nível local. Estão muito desfasados daquilo que são os seus locais. Os eleitores não os conhecem, etc. E, na verdade, nós sabemos que isto é verdade. É da burocracia não eleita, sem face. Em inglês usa-se a analisar estas coisas muito, a expressão faceless. Exato. Porque nós não os vemos, nem as vemos, não sabemos quem são. É desse aparato burocrático que saem a maior parte das normas que hoje em dia determinam a tua vida como cidadão. Claro. Isto é uma tentação perigosíssima. De onde veio esta tentação? Isto está plenamente identificado. Ela nasce do pós-guerra, quando os aliados no Ocidente
caíram na ilusão de que tinham ganho a guerra por maior eficiência operacional, de gestão de operações mesmo. Isso está explicado em vários livros. E são os Estados Unidos nessa altura, e os ingleses também, que depois disso lideram a criação, junto do governo, de departamentos, na altura, de análise estatística e de gestão de operações. Aliás, muitas pessoas não sabem, é aqui que se dá um grande shift nas escolas de negócios até. E é aqui que se dá também em paralelo, mas associado a isto, a explosão da gestão como ciência. Isto é que é curioso. Na altura, em dinheiro da altura, portanto hoje em dia, hoje nem sei quanto é que isto seria, mas em dinheiro da altura, estamos a falar de 1954 ou 55. Juntas, a Ford Foundation e a Rockefeller Foundation deram bolsas às universidades para estudar a gestão de operações no valor de 5 mil milhões de dólares. É ainda hoje o maior donativo alguma vez dado na história das universidades. E depois daqui para a frente, isto foi um acelerar progressivo deste crescimento da burocracia estatal, a qual nunca mais parou. Eu falo disto assim de forma apaixonada, peço desculpa por isso. Não, então. Considero isto uma ameaça à democracia, uma ameaça à uma aberração. Uma verdadeira aberração. E as instituições religiosas não tiveram nunca a capacidade de se opor a isto. Pois, porque mas caíram na rede das estruturas burocráticas. Porque será? Tipo, agora também, curiosamente, eu faço esta questão. Eu tenho acompanhado um bocado esta situação quase das quesilas internas e há muita gente dentro da própria igreja, mais concretamente tradicionalistas, não é? Que dizem que a Igreja Católica está em cisma. Pois, isso não sei. Não Mas tenho... há legitimidade para esta observação? É que nós vemos o comportamento quase desta ideia modernista, as ideias do Papa Francisco, a aceitação da temporalidade atual ou da circunstância conjuntural relativamente a essas questões fraturantes da sociedade. Quer dizer, Eu vou dizer uma coisa que, enfim, está entre aquilo que é o meu conhecimento sobre a coisa do ponto de vista sociológico, não teológico, e aquilo que eu costumo chamar conversa de café. Portanto, está ali nessa fronteira, sim. Mas arriscamos dizer na mesma. Claro. Conflitos dentro da Igreja Católica sempre houve. Pois. E dentro do cristianismo no geral, sempre houve. Isso foi geopolítica mundial durante muitos séculos. Até ali ao século XVI, havia uma certa união, como todos sabem, depois dá-se, já se tinha dado a separação dos ortodoxos, mas dá-se a separação com os protestantes. Mas houve sempre a ilusão, essa ilusão ainda hoje existe, que a Igreja Católica é uma coisa unitária, e que todos os católicos, toda a gente conhece a fé na íntegra, pratica a fé na íntegra, etc. Há pouco tempo saiu um livro muito interessante de um historiador inglês que mostra que, por exemplo, até ao século XVI, quando a Inglaterra ainda era católica, em cada paróquia a sua sentença sobre o que era o catolicismo. Isto é, até a forma de praticar os ritos associados à religião católica tinha imensas variações de paróquia para paróquia. Daí a importância depois os vários outros concílios, de missais mais uniformizados e tudo. Mas isto para dizer o quê? A Igreja sempre teve estas tensões, sempre teve. Agora, ia-se estando unida por várias coisas, entre elas esses próprios ritos, nomeadamente depois do século XVI e nomeadamente depois da uniformização extrema dos mesmos, ao ponto da palavra que se diz, e alguma união em torno também daquilo que seriam dogmas fundamentais. Hoje em dia essa união não existe. A Igreja Católica hoje em dia está muito mais próxima do protestantismo do catolicismo tradicional. A maior parte, por exemplo, para dar o exemplo de um dogma, a maior parte das pessoas que são católicas não entende o dogma da virgindade. Não entende, por exemplo, que o dogma da virgindade de Maria implica, o próprio dogma diz, virgindade física. Para dar um exemplo, a maior parte das pessoas tem uma relação muito solta, muito livre com aquilo que são os rituais da Igreja Católica, etc. Na verdade, a maior parte das pessoas tem uma relação muito protestante,
com o cristianismo. Esse é um dos problemas que eu penso que existe. Agora, não foi só a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, por exemplo, que é a segunda que eu conheço melhor. Igreja woke. Transformaram-se nisso mesmo, sim. O porquê, eu não sei dizer. Há uma coisa que caracteriza as duas, que eu penso que pode ajudar a explicar isso, que é, por alguma razão, que nunca vi estudar, aqui talvez o pai do Abel até saiba bem melhor do que eu, se há aqui alguma razão que me está a escapar que explique isto. Mas a Igreja perdeu todo o papel que teve sempre no desenvolvimento intelectual das populações que servia. Isto é, a Igreja, durante toda a sua história, até o século XIX, até o século XVIII, XIX, servia às populações espiritualmente e intelectualmente. Detinha universidades. Portugal, como bem sabemos, os jesuítas detinham uma rede de escolas que detinham a nível mundial. Eram uma rede de escolas quase privada, globalizada, por assim dizer. E deixou de o ter, porque esse fenómeno da educação e da academia foi transferido para o Estado também e para instituições não religiosas. Ao deixar de o ter, a Igreja perdeu a capacidade, isso é uma coisa que eu penso que hoje em dia é extremamente grave, perdeu toda a capacidade de dialogar com o mundo secularizado. Quer dizer, não tem. Não há uma única universidade católica no mundo que esteja no ranking das melhores universidades do mundo. Em vários países há universidades lá em que as católicas são as melhores no país, pelo menos em algumas áreas, não em todas, porque nunca há uma universidade que seja a melhor em todas, nem sequer Oxford e Cambridge têm isso, mas no geral, perdeu esse... Só uma ressalva, José, quando te dizes as universidades, estás a dizer na generalidade ou estás a fazer alguma diferenciação entre exatas e humanidades e línguas? Não, isso é católica geral. É na generalidade, porque isso... Estava a falar na generalidade, pois, mas tocaste num ponto fulcral, não é? Exato. Que é... José, explorar isso. Mesmo a nível, agora pegando no que estavas a dizer, desculpa interromper, mesmo no papel da Igreja, a nível material, embora isso continue a acontecer, cada vez mais tem sido substituído e relegado para o Estado. Na subsídio de tendência, no Estado é que deve ser o... Em muitos dos países que eu conheço e com quem trabalho, que eu faço investigação com uma instituição da... Quem diz a Igreja diz a comunidade mais próxima, a família, não necessariamente... A Igreja tem tudo isso foi relegado para o Estado. Foi, e a própria Igreja tem uma dependência financeira bastante grande do Estado. Exato. Nós não podemos esquecer isso. A Igreja depende do Estado. As IPSS são financiadas pelo Estado. Pela América Latina inteira, as organizações sociais da Igreja recebem fundos do Estado. Muitas das organizações sociais que a Igreja gera no mundo inteiro, que são muitas, a Igreja é a maior multinacional de organizações sociais, digamos assim, no mundo. Para as pessoas terem uma ideia, só os jesuítas têm cerca de 3.500 organizações sociais no mundo. Isso são só os jesuítas, falta depois todos os outros, falta depois todos os barcos e tudo. Porque a Igreja é a maior organização do mundo, é maior que o exército chinês, é uma coisa que as pessoas muitas vezes esquecem. Que é muitas vezes apresentado como sendo a maior organização do mundo, não é. A Igreja Católica é a maior organização do mundo. Mas para fazer as suas atividades, todas estas organizações sociais, todas, sem exceção, eu conheço muitas, atenção, mas eu nunca encontrei um caso, e nunca ninguém me falou de um caso, e eu ando há vários anos a estudar a Igreja Católica, que não dependesse de certa forma, que não dependesse, na maioria de fundos estatais. Nunca ninguém me falou de um, pode ser que exista, mas eu nunca conheci, e ando nisto há mais de 10 anos. E aí está a preciosidade, não é? E isso coloca a Igreja numa situação extremamente complexa de gestão do poder. Uma falsa neutralidade. É uma falsa neutralidade. A consequência disto é muito simples de explicar, que é a única coisa que sempre garantiu a liberdade e a proteção do indivíduo perante o Estado foram as instituições intermédias. Porque senão só fica o indivíduo e o Estado.
Isto é a coisa mais perigosa que pode acontecer soviético. àqueles que amam a liberdade. Exatamente, foi por isso que nesse tipo de países o que é que se fez? Matou-se as instituições intermédias. A questão não era ser contra Deus, que Deus nunca fez mal a ninguém. Foi perceber que havia ali uma instituição intermédia. Ora, no mundo ocidental, em vez de matarmos as instituições intermédias, retirámos-lhe a independência, que é uma forma de morte diferente. Universidades igual. As universidades igual. As universidades exatamente a mesma coisa. Daí a dogmatização da ciência. Exatamente, exatamente. Isto foi um caminho, porque a universidade era outra instituição que estava no meio entre o indivíduo e o Estado, e deixou de estar. Isto foi um caminho muito perigoso associado a essa perda do controlo sobre o conhecimento. E mais recentemente, não tem nada a ver com o Papa Francisco, mais recentemente, nas últimas décadas na Igreja, não só houve uma perda de controlo e de influência sobre os centros de conhecimento da Igreja, como houve até, isso não é nossa missão. Pois, exato. A nossa missão é tratar dos pobres. Ora, isto foi um caminho perigosíssimo para a Igreja. Porque a Igreja teve sempre as duas missões. A Igreja tratou sempre dos pobres, tratou sempre das comunidades locais e tratou sempre do apostolado intelectual, como se dizia antigamente. Eu acho que hoje a maior parte dos católicos nem se lembra que isto chegou a ser um apostolado da Igreja, um apostolado intelectual. Ao deixar de o tratar, perdeu totalmente a capacidade para dialogar com o mundo secular. É tão simples quanto isto. E, portanto, quando as pessoas dizem a Igreja não tem nada para dizer às pessoas do mundo hoje, pois é evidente que não tem. Porque perdeu a capacidade de falar com as pessoas. Pois, mas a perigosidade é que agora... Ou então... Se for, Abel, desculpa, Gonçalo. Ou então acaba por cair num catolicismo low cost, não é? Que é reduzir-se a isso. Era isso que eu ia dizer. Também somos preocupados com os pobrezinhos, ou então na politização da Igreja Católica, em vez de evangelização, não é? Que é aquilo um bocado que assistimos. Sim, curiosamente, naquele que terá sido eventualmente um dos discursos mais notáveis do Papa Francisco, um discurso que ele fez aos líderes das ordens religiosas, ele toca nesse ponto. É curioso. Porque ele diz lá, a dada altura, nesse discurso que lhes faz, que a Igreja não é uma organização social. Isto é, os padres não são administradores de obras sociais, nem nada. O que eu acho que o Papa Francisco, por muito boa vontade que tenha em relação a esse assunto, talvez não esteja a ver ou não esteja a querer ver, é que já é tarde para esse comentário. Porque em muitos sítios a Igreja já só é isso. Agora, claro, isso não retira valor nenhum à coisa. E para aqueles que são católicos, o Espírito Santo trabalha de muitas maneiras. E eu não estou aqui a dizer que isto é o fim da Igreja, porque isso é de uma arrogância absoluta, mas voltamos ao início da nossa conversa em que eu vos disse que acredito muito na profecia de Gamaliel. Exato. Acreditar no fim da Igreja é um bocado como acreditar que o planeta vai acabar por causa das mudanças climáticas. Essa é de uma arrogância inacreditável. Exato. A Igreja trabalha de muitas formas e para quem é crente em Deus sabe perfeitamente que Deus trabalha também de muitas formas. E a Igreja, por via desse papel social, continua a fazer coisas que são absolutamente extraordinárias ao nível local. E que por vezes nós nos esquecemos disso. Quer dizer, nos locais mais localizados, passo a estupidez da expressão, ao nível das aldeias em Portugal, das pequenas... Onde há mais obra, às vezes. Das pequenas cidades, a Igreja tem ainda uma presença muito forte e é quem cuida dos velhos, é quem cuida dos mais necessitados, pessoas que têm filhos ou familiares com desafios ao nível do desenvolvimento, é com a Igreja que contam. Pessoas que têm familiares com Alzheimer, é nos lares da Igreja que há lugares para essas pessoas, tipicamente, não é nos outros lugares. E é nesses lares que há possibilidade das pessoas até suportarem os cursos e tudo. Portanto, continua a fazer esse trabalho. Mas perdeu essa batalha cultural. Daí uma certa percepção de que se transformou numa instituição woke. Penso que o ponto positivo disto é que não está tão desgraçada como a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana... Sim, é um bocado que estava a mencionar mais no caso da Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana é uma coisa completamente... penso que é inqualificável até. O atual líder da Igreja Anglicana, com o devido respeito, é uma pessoa absolutamente inqualificável. Até escuso-me a comentar, para isto depois vai ser gravado, não é?
Ou já está. Podes comentar à vontade. Sim, mas quando as pessoas me dizem mal do Papa Francisco, às vezes pensam, Podia ser pior. Podiam ver o arcebispo de Canterbury, não é? Exato. Uma coisa Assustador. É assustador fazer uma mensagem de Páscoa a partir da sua cozinha. Exato. Vai ao mais básico do pormenor, de desrespeito total a destratar pela instituição e pelos seus fiéis. É um homem que não tem vergonha na cara. Papa Francisco, felizmente, está a outro nível institucional. Não tem nada a ver com isto. A Igreja não está a esse nível de toda a Igreja Católica. E agora gostava-te, tocaste aí num ponto que até podemos, pronto, aproximar-nos da fase mais concludente, né? Porque também já estamos com 1h30, e gostava de te questionar de um ponto em particular que tu tocaste, que era destas instituições intermediárias que têm que ser transformadas também elas, ou seja, como mediadoras em vez de disruptivas relativamente a este intervalo entre o indivíduo e o coletivo, ou o indivíduo e a pluralidade, quase nessa ideia sartriana do inferno são os outros. Tivemos sempre esse apoio dessas ideias intermediárias. E introduzir aqui um bocadinho o pensamento de hegemonia cultural do Gramsci, e mesmo retomando também um pouco, podemos ir buscar um bocado de Foucault naturalmente na sua ideia também de panóptico e nessa transformação. Ou seja, eu também tive várias vezes esta discussão, pelo menos esta conversa, relativamente à forma como caracterizamos este processo. Há muita gente que lhe diz pós-modernismo, há muita gente que lhe diz marxismo cultural, há muita gente que usa uma terminologias diferentes. Pós-modernismo, se nós formos mesmo à gênese, não é? Ou pelo menos à própria terminologia filosófica, aos Derridas e iniciados até o próprio Wittgenstein, isso tudo, sabemos, pós-modernismo não é isto, não é? Isto é uma alternância de poder. O pós-modernismo era cético e crítica até relativamente à dimensão do materialismo hegeliano do marxismo. Mas, ou seja, podemos assumir, ou pelo menos afirmar, que este movimento ficou devidamente consumado. É que nós neste momento temos as universidades, e aí é a tal diferenciação entre as soft science e as hard science, completamente tomadas. Um takeover está praticamente, pelo menos nas soft sciences, estas ideias de Judith Butler, estas ideias dos Pat Califas, dos Gales Rubins, estas ideias de tudo é performance, safe space, pronomes, isto já está praticamente consumado, e começamos a ver progressivamente os interesses financeiros, as multinacionais, ou seja, a esquerda materializou-se. Entrarem. A esquerda perdeu. Não, e o mais engraçado é que é aliada do poder das grandes corporações. Exato. A esquerda antes que tinha contra o Wall Street, agora está ao lado do Wall Street. Ou seja, materializou-se tanto na ausência ontológica de adversário que acabou por se hipermaterializar nestas próprias lutas de justiça social, em praticamente tudo. Portanto, podemos dizer que este movimento da Escola de Frankfurt, que fundamentalmente era desconstruir, desde a música com o Adorno, a todos aqueles grandes nomes da escola, até o próprio... O Gramsci não era, mas tipo inicia-se, né? Vem daí, é daí que vem. Desses autores que eu conheço, os que eu conheço melhor são o Bourdieu e o Foucault. Exato. Deve dizer. Nesses dois, que são os dois que o Deleuze nunca li, por exemplo, porque nunca consegui passar da página 10. Eu também não. Só vi coisas sobre o Gil Deleuze e tal. Não escreve mal, e eu dei-lhe várias tentativas, 3 ou 4, 5 ou 6 livros que tentei, e a dada altura concluí que simplesmente escreve mal e eu não vejo razão nenhuma. Mas também dizia que o Hegel escrevia mal, não é? Sim, eu adoto isso com qualquer livro, seja de que especialidade for, seja de direita ou de esquerda. Se a pessoa escreve mal, para escrever mal basto eu, que não sou grande escritor, e portanto não perco tempo nisso. Os dois que eu conheço, como eu disse há bocado, o seu pensamento não era normativo. O seu pensamento era descritivo. Isto é, eles não tinham uma agenda revolucionária, ao contrário do que as pessoas pensam. Portanto, o Foucault não queria mudar o mundo de acordo com aquilo que ele tinha descoberto no seu trabalho de investigação filosófica. Isso é um erro que anda muito por aí. Não é verdade. Desculpa, só interromper. Relativamente à sexualidade no Foucault, agora soube-se uns indícios de que ele gostava de menores e que se envolvia com menores e tudo mais. Sim. Portanto, podia haver alguma parte interessada. Poderia haver, mas não seria o principal driver. Não temos nenhum indício disso na sua obra. Sim. É uma coisa da nossa. Agora, a tua pergunta tinha várias dimensões, que é
começou aqui nestas coisas, começou na apropriação destas coisas, que é algo diferente. Eu penso que as pessoas têm que entender o seguinte, porque isto é a verdade. Exatamente. O problema não é o Foucault. O problema é os ignorantes que não se souberam ler Foucault e que o interpretaram mal. Há um fenómeno na vida do Foucault que as pessoas, na sua generalidade, desconhecem, mas que é um fenómeno público, que é absolutamente extraordinário, que é ali na França dos anos 70, contando agora a história do que eu me lembro, atenção, tem-se sempre de dizer isto quando se está em modo de gravação, passo os pormenores que me possam estar a escapar. A história é assim: ali na França dos anos 70, numa zona rural, a filha de um operário ou de um camponês, a classe trabalhadora, uma filha, é violada e já não me recordo se até assassinada. E as brigadas revolucionárias do local, aquilo era numa aldeola de França, onde Judas perdeu as botas, decidiram que naturalmente aquela violação era fruto daquilo que hoje em dia chamamos o heteropatriarcado, mas neste caso capitalista, porque o heteropatriarcado tem que ser capitalista, e portanto naturalmente o culpado do crime era quem? O filho do empresário onde trabalhava o pai da menina, ou onde ela trabalhava até. E portanto inicia-se um julgamento, isto é um episódio verídico, não é? Um julgamento da pessoa. E sabem quem é que se insurge contra isto? Nada mais, nada menos do que Michel Foucault. Um episódio na sua vida que lhe trouxe bastantes dissabores até junto da esquerda. Pois. E, portanto, o que sucedeu com o Foucault não é que o Foucault, e muito menos o Bourdieu, que era menos crítico, passo a estupidez do termo, do que o Foucault. O seu trabalho é de outra natureza, até mais antropológico, e o Foucault usa mais a metodologia histórica, mas isso me interessa agora aqui. Não foi ele que fez isto. Foi um conjunto alargado de pessoas que eu acho que não há outra forma. Eu acho que nós temos que começar a chamar as coisas pelos nomes. Pessoas que são fundamentalmente ignorantes, que se apropriaram destas ideias de forma errada, porque nem sequer as perceberam. Esse é que é o ponto. Nem sequer as perceberam. O mesmo se passa em relação à sexualidade, com origem na obra de Foucault. Está dito em entrevistas, e basta ler a história da sexualidade que ele escreveu em quatro volumes. O Foucault nunca defendeu, em circunstância alguma, aquilo que estamos a viver hoje em relação à teoria do género. Isso nunca ocorreu. No máximo que ele defendeu foi a liberdade para modos de vida alternativos, como era o seu, porque ele era uma pessoa que tinha um modo de vida alternativo, como se diria naquele tempo. Nunca, em sítio nenhum. Ele também fez algum ativismo para descer a idade de consentimento sexual. Com o Sartre, com a Beauvoir. Fez, mas não de desconstrução total ou de entrada em guerra. Ele tinha um conceito até para definir o que era esse tipo de desconstrução, esse ataque. Ele chamava Tactical Reversal, só conheço o nome em inglês, que era basicamente aquilo que nós diríamos substituir um poder por outro poder, mas não eliminava o poder. E portanto não resolvia a situação. Isso mais uma vez trouxe-lhe dissabores quando foi as questões do casamento homossexual, quando ele ainda era vivo e tudo. Isto não para fazer uma defesa das ideias políticas do Foucault, mas para dizer que um dos problemas que ocorreu nas universidades, que era outra parte da tua pergunta, é que é uma das dimensões das causas disto, é uma apropriação de ideias de forma ignorante. Errado. E depois sucedeu outra coisa, que essa sim é que é muito mais complexa e muito mais difícil de desatar o nó. Por causa do crescimento das universidades, e aqui uma certa direita tem culpa, obrigaram-se as universidades e os investigadores a ter uma série de critérios de desempenho, nomeadamente ao nível das publicações, que são extremamente difíceis de alcançar. E, portanto, aquilo que tu vês é uma necessidade de publicar, seja de que forma for. É por isso que tu tens, mesmo ao nível das ciências naturais, uma percentagem muito significativa de estudos que nem sequer são replicados, nunca. São mais de 80% dos estudos ao nível das ciências naturais. Esta semana saiu
uma análise feita por um economista de estudos na área das finanças, acho que são cerca de 90% que nunca foram replicados. E que muitas vezes esses estudos, essas teorias são depois usadas em public policy e tudo. Na área das humanidades, o que sucede é que hoje em dia se escrevem artigos e livros para efeitos de progressão na carreira mais rápido do que uma galinha põe ovos. E, portanto, ninguém anda a dizer nada de útil. O rei vai completamente nu. Portanto, mais uma vez, isto cairá por si. Estamos a atingir o ponto máximo de expressão, mas a coisa cai por si, que não tem sustentabilidade. E tu perguntas, não tem sustentabilidade? Não tem sustentabilidade. Isto aqui não há outra forma de te dizer. Pois, mas cai mesmo por si, não é um ciclo vicioso quando há essa hegemonia dentro das instituições, neste caso da academia, e que o que me parece é que as vozes dissidentes dentro da academia sempre olharam mais ou menos de lado a achar isto é uma coisa passageira. E acabou por perdurar e, no fundo, está-se a criar os líderes da amanhã, que depois irão fazer as leis, irão estar dentro de dar aulas, dentro das instituições. Então perdura aqui um ciclo vicioso. Sou um otimista. A não ser que haja... Agora vê-se nos Estados Unidos, por exemplo, houve alguns dissidentes desde a direita ao centro, à esquerda, que estão agora a formar uma universidade por iniciativa própria. Sim, no Texas. Pronto, acontece. Sim. Em Austin. O Steven Pinker, o Heidi, não sei o quê. A Deirdre McCloskey, em Austin, no Texas. Exato. Portanto, esse era o ponto que eu te ia dizer. Eu sou um otimista sempre, porque penso que as coisas se resolvem por si. Portanto, esse tipo de fenómeno é já um fenómeno que mostra que se resolve por si. Exato. Sim, não é pelo estado de certeza. Nós não podemos nunca perder de vista a perspectiva. E a perspectiva este é um fenómeno muito localizado nas humanidades, é um fenómeno muito localizado também ao nível daqueles que fazem e daquelas que fazem muito barulho. Eu acho que nós em dia, ao nível social, mesmo nós mais à direita, temos muita tendência para confundir quem faz muito barulho com serem muitos. Com o serem muitos e com a expressão da realidade. Pois. Sim. É uma franja barulhenta, não é a maioria. É uma franja barulhenta. A maioria é silenciosa. Mesmo dentro das humanidades, deve ser dito, mesmo dentro das humanidades, um fenómeno, porque é a área onde eu acabo por trabalhar, apesar de trabalhar na Business School, acabo por trabalhar nas áreas da sociologia e da filosofia. Há uma coisa, e desculpem ser muito prosaico, mas há uma coisa que é absolutamente fenomenal. As pessoas continuam a distinguir aquilo que é um trabalho académico sério daquilo que é um trabalho académico mau. É uma coisa absolutamente extraordinária. E o que se passa é que não tornam essa distinção pública. Portanto, há um medo generalizado de falar. Isso existe. Isso é real. Mas voltamos àquilo que falámos anteriormente. O problema nas universidades, mais uma vez, está no centro administrativo das universidades, não está nos alunos. Eu sou uma pessoa de direita, sou quase libertário, vivo num departamento onde somos dois de direita. Nunca foste cancelado ou tentado Nunca ser fui cancelado? O problema não são os alunos nem os colegas. Nunca ninguém me desrespeitou por eu ser de direita, nunca tive nenhum problema desses. E os alunos também não. E apercebem-se, não que eu dê aulas de política, portanto nunca falo de coisas políticas, certo, mas muitas vezes apercebem-se, porque eu dou Milton Friedman nas leituras, por exemplo. Este ano vão ter leituras da Deirdre McCloskey, portanto eles acabam por somar e elas 2 mais 2 e dá 4. Claro. O problema são os centros administrativos, que nas universidades aconteceu o mesmo que aconteceu no Estado, que falámos há bocado. Pois, precisamente. As universidades são controladas por burocratas não académicos. Precisamente. O Carlos falou precisamente disso quando tivemos o episódio com ele, desculpa, Gonçalo, que é na parte da investigação já há uma imposição ideológica em que o tema de investigação tem de estar alicerçado na Agenda 2030 da UN.
Isso foi determinado. Isso é um exemplo dos burocratas inseridos nas instituições locais. Só fazer aqui não é uma à parte, mas infelizmente eu tenho que sair sim, por causa das horas. Mas a conversa estava ótima e até merece uma continuidade, porque havia muito mais a explorar. Eu tinha aqui seguramente muita coisa até a perguntar. Mas pronto, infelizmente eu tenho que ir. Se eventualmente quiserem continuar, estejam à vontade, não é? Podemos só terminar este ponto, porque este ponto é muito importante. Sim. Força. Este ponto é muito importante. O Gonçalo, um abraço. Pronto, um abraço então aos dois. Continuas a gravar, Gonçalo, depois? Eu saindo, infelizmente, não vai gravar. Deixas ligado e sais? Porque eu estou a gravar o meu ecrã, né? Tipo, estou a gravar com o OBS. Mas tens de sair e usar o computador. Está bem. Mas aliás, eu posso ficar aqui e desligar a câmera. Isso é que posso fazer. Pois é isso, exatamente. Ok, peço desculpa, não estava a perceber isso. Sim. Pronto, ok, isso sim. Então vá, um abraço então a ambos. Um abraço, obrigado. Só para terminar essa parte, Abel, porque essa parte é muito importante. Já está. Mesmo quer a nível de critérios de desempenho, que tipo de investigação se faz, etc. O controlo das instituições universitárias por burocratas não académicos é o grande problema. É o grande problema. Eu sei que isto às vezes desilude muitas pessoas, porque eu penso que aqueles que estão mais no nosso espectro político gostam de grandes teorias para explicar o que se passou, como o marxismo cultural, etc. e tal. Sim. Não entro nesse debate se existe ou não, e se isto vem do Gramsci. Mas talvez por trabalhar numa business school tenda a ser muito pragmático. O Gramsci não define o meu dia-a-dia, quer dizer, o Gramsci não anda ali nos corredores da minha universidade a chatear-me a cabeça. Claro. Quem de facto controla o meu dia-a-dia são burocratas. O Foucault está morto há muito tempo, o Bourdieu também, esta gente está toda morta. Portanto, esta gente não controla universidade nenhuma. Sim, mas as ideias ficam, não é? Mas essas ideias têm que ser materializadas. Elas estão materializadas neste momento num conjunto de práticas e processos que não estão controlados por académicos. Portanto, eu acho que temos atirado ao alvo errado. Porque o alvo... e aqui os académicos de esquerda e de direita estão de acordo, atenção. Quem tem escrito muito sobre a burocratização das universidades e sobre o aumento do pessoal administrativo nas universidades tem sido precisamente académicos de esquerda, até sociólogos de esquerda e tudo, curiosamente. Portanto, este fenómeno já foi identificado, porque isto também é um problema para eles e para elas. Porque também se apercebem, colocando a coisa de forma prosaica, que um dia isto se vira contra eles. Portanto, muda-se a vontade e de repente, aliás, aqui em algumas universidades isso já aconteceu, onde eliminaram departamentos de esquerda e tudo. Portanto, mas isso é outra conversa. Esta burocratização e o controle administrativo dos indivíduos à margem da política e daquilo que são os mecanismos políticos de pluralismo, de democracia, de debate, é uma coisa perigosíssima. Porque quando tu entras num regime em que a tua vida é controlada administrativamente por um centro calculativo e burocrático sem debate, tu de facto não tens direito a contraditório, não tens mecanismos de substituição destas pessoas, por exemplo. Tu substituis o primeiro-ministro, mas não substituis, não tens poder nenhum para substituir um burocrata não eleito. Um burocrata não eleito. As universidades estão neste momento controladas por essa gente. Por essas pessoas. Essa gente é uma coisa até um pouco indelicada a dizer, porque são seres humanos como os outros, e não estou a dizer que o fazem por maldade, mas por prepotência, talvez. Por prepotência. Isto tem impactado também o ensino ao nível secundário, onde, adivinha, mais uma vez, quem é que define manuais e tudo? São burocratas que nunca deram aulas a maior parte das vezes. Exatamente. Sim, eu aqui há uns meses até vi uma notícia que mostra bem o estado da coisa, que por imposição da União Europeia a história, o ensino da história, neste caso em Portugal, devia ser dado de maneira mais inclusiva e de forma a mostrar outro lado dos descobrimentos e a opressão dos escravizados e tudo mais, e dos colonizados, colonizador, esta ideia de jogos de poder, já com esta ideologia por trás, já com esta carga ideológica.
E sem eu conhecer esse assunto aí em particular, esse caso em particular, sou capaz de te garantir que quem decidiu isso não foram professores universitários, conhecedores de história, etc. E tal. Não foram. Foram burocratas, provavelmente nem sequer têm formação em história, que tomaram essa decisão. E isso é um problema que tem afetado as universidades no mundo inteiro. Portanto, isto não é uma coisa, ou pelo menos no mundo ocidental, que é aquilo que eu conheço e onde trabalho, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Este problema afeta todas as universidades. Os números dos últimos... O Canadá, então, é aberrante. Aberrante. Os números dos últimos 30 anos não enganam. A proporção entre académicos e administrativos alterou-se de forma radical nos últimos anos. Há universidades onde há 4 administrativos para cada académico. Na minha universidade, se não estou em erro, são 2,4. Portanto, cada académico tem 2 burocratas a tratar dele. Sim. Burocratas que estão a fazer o quê? É burocracia e não investigação. Exatamente. Eu não faço burocracia. Mas estes burocratas, a burocracia tem esta característica de reinventa-se a si própria. Arranjam sempre mais alguém que seja mais alguma coisa para fazer. Portanto, esta gente determina como se dão aulas, que aulas se dão, que tipo de conteúdos se dão, sem qualquer conhecimento da matéria. E, portanto, isto não é andota, porque eu penso que as pessoas às vezes pensam que isto é andota. Tu podes ter um professor de astrofísica a receber um comando, porque isto não é negociável, para tratar do heteropatriarcado e do racismo no ensino da física teórica e da astrofísica. Não, é que já está, o problema é que durante muito tempo achava-se, não, isto é uma bolha dentro das humanidades, mas já está a chegar às ciências exatas. Está, sim. E já também há uns tempos li, creio que foi no Quillette, não sei se conhece a revista online, sim. Já estavam a começar a ensinar a matemática como um racista, como uma narrativa racista, ou a whiteness narrative. Exatamente. E tu não vês, claro, na minha bolha onde eu trabalho, há 1 ou 2 académicos que estão no grupo dos lunáticos radicais, até criaram uma certa marca associada à sua própria pessoa por isso. Acabam por ser intocáveis dentro da universidade, porque depois vão jogar todas as cartas. Não estou a falar da minha universidade, estou a falar da universidade onde eles trabalham. Ou elas, não interessa quem são. Criam aquela marca, depois até são intocáveis. Jogarão sempre a cartada de que foram despedidos ou despedidas por causa deste tipo de coisas. Mas isto é uma pequena minoria no universo de pessoas com quem eu interajo em conferências e tudo. Sim. Perigosidade é mesmo essa. Se isto começa a contaminar as hard sciences, a matemática é irrefutável, 2 mais 2 são 4. Depois ou a engenharia, se esta gente depois vai fazer pontos, aí é que é perigoso. Neste caso, na parte da biologia já começa a aparecer teorias biológicas que falam que o género que não existe, que vai sendo construído. O problema é esse. Não toca inteiramente, porque esse tipo de disciplina tende a resistir bastante bem a estas intromissões na sua área. Mas pronto, no processo vai fazendo estragos e causando problemas. Ou pelo menos que vai prejudicando o ensino, a eficiência do ensino. Ao nível do financiamento, bolsas para investigação e tudo, isto neste momento condiciona muito. Portanto, eu faço investigação histórica, primariamente, de uma organização religiosa, os jesuítas. Mas candidato-me a uma bolsa neste momento e tenho que fazer o tick na box do climate change. Eu não sei como fazer. Porque se eu quero pedir... Quer dizer, ultimamente não tenho pedido. Porque não vale a pena. Quer dizer, como é que eu peço fundos para estudar numa business school formas de gerir uma organização religiosa do século XVII, tendo em conta o climate change? Não posso. E, portanto... O que vai suceder, mas no processo causa estragos, é que as pessoas vão perceber que isto não tem sustentabilidade e a coisa é corrigida. Será dentro para fora, não é? Sim, o que nós estamos a viver neste momento é esse problema, estamos a passar o deserto.
E portanto isto causa-nos alguma ansiedade. Ainda falta, porque é uma travessia longa. Ainda falta atravessar este deserto, mas isto não tem sustentabilidade nenhuma. Ou acreditamos na lógica ou não acreditamos, ou acreditamos na verdade ou não. Isto não tem sustentação lógica, não tem sustentação, não tem ponta para onde se lhe pega, como diz o povo. Portanto, a maior parte destas teorias e destas coisas, eu ultimamente até tenho dito a muita gente em privado, não vale a pena perder tempo com isso. Nem sequer a criticar. Porque o problema não está na teoria, a teoria cai por si. O que vale a pena, e eu para isso não tenho solução, nem estudo, não sou da área de política, é como é que resolvemos este drama do centralismo burocrático e do poder. Pois, eu ia-te perguntar isso. Tu achas que também és otimista nessa perspectiva? Achas que a União Europeia ou irá ser uma reforma ou irá acabar por ruir o projeto europeu delineado tal como está? Porque desde que a União Europeia existe, que foi um crescendo de legitimização dos burocratas e de retirada de soberania aos países, não é? O deserto aí será mais longo, parece-me. Mas a história mostra-nos que houve um proto-império destes que tenha tido sustentabilidade no tempo. Né? Agora, ainda não atingiu o pico do seu terror. Isso atingirá quando cairmos nesta falácia da integração fiscal, por exemplo. Penso que demos um passo muito forte em direção ao terror burocrático da União Europeia e ao proto-imperialismo da mesma, imperialismo burocrático da mesma, com esta coisa do plano de resiliência e emissão de dívida mutuamente com o risco mutualizado entre os vários países. Isso foi um passo perigosíssimo. Portanto, já pouco nos separa desse inferno. Já pouco nos separa. Quando entrarmos nele, vamos ter que o atravessar, esse deserto. Portanto, eu penso que já não será em vida que vejo o colapso da coisa. Mas sim, sou um otimista que colapsará. Sim, se o Império Romano também caiu. Sim, já nem por isso, mas porque não... Talvez pelas mesmas razões até, não é? Que é insustentável também. É insustentável. É insustentável financeiramente, primeiro. É insustentável culturalmente. Por coisas tão simples como uns países não vão querer pagar as contas dos outros porque o Estado-nação não terminou. Essa ideia globalista e multiculturalista. Sim, é isso. Eu acho que isso aí até será mais preponderante, porque uma federação não existe se não houver um imaginário coletivo como denominador comum. Por isso é que os Estados Unidos funcionam como federação, embora quase que pareçam... Há vários Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, não é? Tem um imaginário coletivo, um conjunto de valores, de ideias, nucleares. E tem uma coisa caso, importantíssima que é a língua. Exatamente. Neste caso, culturas tão diferentes dentro da União Europeia é insustentável também, nesse aspecto. Mas a travessia do deserto será longa. Isso será mais longa do que esta. Aí já deram o primeiro passo, pelo menos. Isto da academia, eu penso que na casa da academia já atingimos o pico do disparate e agora só se pode melhorar. Penso que já não há muito mais margem para disparatar mais. Há muitos sinais já de que a coisa começa a cair por si. Muitos sinais já. Há muita revolta já mais explícita. Há já estudos feitos junto de académicos acerca disto, aqui no Reino Unido, por exemplo, das pessoas não se sentirem confortáveis para falar. Há cancelamento de pessoas de esquerda, como esta senhora que foi agora cancelada em Sussex, que até escreveu esta semana no The Spectator. Uma senhora de esquerda, que é uma feminista, uma autora feminista, portanto não é uma feminista como posição pessoal. Foi cancelada pelos trans, não é? Foi cancelada pelas suas visões sobre o transgénero, portanto... o cancelamento de algumas figuras emblemáticas da esquerda penso que é o início... Ponto de saturação. Sim, e a revolta da esquerda contra esses cancelamentos. Claro. A esquerda que os criou também, mas e a revolução acaba por devorar os seus filhos, não é?
Abel, esta senhora, agora não me lembro do nome da professora, sei que era professora em Sussex, era professora catedrática, não é? Portanto, uma mulher já com carreira feita, foi cancelada e depois decidiu reformar-se, pelo que eu percebi, e abandonar a academia de uma vez por todas, e vai trabalhar para essa Universidade de Austin, no Texas, como reforma. Mas é preciso notar que eu acompanhei esse episódio, e daquilo que acompanhei nos jornais, portanto, passo a possibilidade de haver algo que tenha escapado nos jornais, foram os administrativos que encostaram à parede. Não foram os colegas. Não foram os colegas académicos. E isto é um dado muito importante. E ela não é o primeiro caso destes. Houve um antropólogo também de esquerda na Universidade de Edimburgo a quem sucedeu o mesmo. Não foram os colegas académicos que o cancelaram. Antes, pelo contrário, estas pessoas têm recebido muito apoio dos académicos, quer de direita, quer de esquerda, que têm estado unidos no apoio a estas pessoas, foram os administrativos. E, portanto, isto é uma coisa que é preocupante, mas que se resolve, penso, com o tempo. Mas de uma forma ou de outra. De uma forma há de fazer as suas vítimas. Há de fazer as suas vítimas, porque estes processos, por enquanto, estão eles no poder. E, portanto, claro, isto é mesmo assim. A vida não tem grande ciência aqui. Só para terminar, eu penso que de facto perdemos muito tempo a intelectualizar uma coisa que é do foro administrativo até. E a usar autores que não tiveram nada a ver com isto como hipóteses expiatórios. Não estou a dizer que concordo com o que esses autores disseram. Sim. O que eu estou a dizer. Mas é a apropriação e a adaptação que foi feita com uma finalidade. Sim, sem os ter lido sequer. E eu aqui não estou a brincar. Estou a falar de conhecimento de causa. Estamos a falar de trabalho. Eu só conheço mais 2 pessoas. No meu universo, eu só conheço mais 2 pessoas, além de mim, que leram a obra inteira do Foucault. Só mais 2. Conheço doutorados em Cambridge que usaram o Bourdieu, que leram 2 livros do Bourdieu. O Bourdieu publicou para aí 50. Mas pessoas a publicar sobre Foucault, conheço às dezenas. Portanto, quando eu te estou a dizer que as pessoas estão a apropriar-se destas ideias de forma ignorante, isto não é metafórico, não é uma acusação sem fundamento. Como eu costumo dizer, basta ver quantos papers publicam, quantas referências têm nesses papers, fazes as contas de quanto tempo demora a ler um livro, para chegares à brilhante conclusão que as pessoas estão a citar obras que nunca leram. Isto não tem... É uma questão matemática. Não há nada para fazer em relação a isto. Tem havido até alguns casos na minha área de autores que têm vindo a terreiro, como se diz em português, dizer atenção, porque eles ainda estão vivos, andam-me a citar, mas eu nunca disse nada daquilo. Fora de contexto, aconteceu com não quis dizer isso. Sim, um académico de Stanford, o Jeffrey Pfeffer, escreve isso na introdução a uma reedição de um livro seu, por exemplo. Mas é bom que reeditem isto, para ver se as pessoas leem, porque estou farto de ler coisas sobre aquilo que eu disse, que nunca foram ditas por mim. E estão longe daquilo que eu queria dizer até. Ao Foucault isso tem acontecido imenso, diga-se de passagem. Tem acontecido imenso, ao Bourdieu também, e imagino que a outros também. Sim. Ficamos por aqui, Abel. Ficamos, está ótimo, ainda tenho que ir ao supermercado. Tens estado com o meu primo Bernardo? Não, olha, não falo com ele há muito tempo. Também já não falo com ele há algum. Não falo com ele há muito tempo. Por isso é que pergunto. Nós trocávamos muitas coisas no WhatsApp, mas eu tenho andado muito ocupado e ele também tem andado aí numa vida para cá e para lá. Eu agora nem sei se ele está cá, se está por aí. Também não sei. Mas não tenho falado muito com ele. Ele passou um bocado mal aqui com o Covid, não é? Porque lhe impactou muito as viagens. Pois, esteve aí um bocado enclausurado sozinho. A mulher até estava cá. E o teu pai, está a gostar da reforma? Está contente da vida. Eu hoje estava no grupo, estavam a falar sobre isto, da academia e tudo mais. Eu só me lembro, até hoje, não sei como é que o meu pai nunca foi cancelado. Porque do que eu... Por acaso eu passei um bocado ao lado de todo este ambiente que se vive nas humanidades.
até fui um afortunado porque sempre tive bons professores, tirando uma cadeira só. Sempre tive bons professores que deram a mesma matéria, como deve ser. Mas do que o meu pai me conta e do que via, tipo, só ia à faculdade para ter aulas, mas do que via a nível de que acontecia fora das aulas de seminários e grupos e tudo mais, até agora a reforma do meu pai, do que ele me ia contando, isto só foi piorando. Por isso é que eu não sei como é que o meu pai é tipo eu, diz tudo o que pensa mesmo entre colegas, o que seja, nunca tenha sido cancelado. Mas de facto, entre colegas, acho que é isso. O cancelamento não vem tanto dos colegas, por muito diferentes que sejam as perspectivas. Sim. Eu lembro, já que disse isto várias vezes, não é? Mas aquela conversa que tive com o teu pai, já há poucos académicos como ele, com aquele arcabouço. E isso torna a academia no longo prazo um problema sério. Vai se tornar uma coisa de elite. Algumas universidades de elite que têm professores de elite onde tu podes ir aprender alguma coisa. Sim. Onde de facto podes ir aprender sociologia e filosofia como deve ser. Exatamente. E depois vais ter a vasta maioria das universidades onde as pessoas vão pagar para ter um certificado, seja em que curso for, só para se legitimarem socialmente, etc. e tal. Lá está uma das coisas que o Bourdieu tratou. Só para pensarem que passaram à classe média, como dizia o Bourdieu, que estudou esse fenómeno na academia. E portanto, crias uma ironia de Deus Nosso Senhor. Crias uma forma de desigualdade extrema. Nos Estados Unidos ainda é mais grave, porque eles endividam-se até ao tutano. Sim. Só para ter esse canudo. Não lhes serve, muitas vezes que não lhes serve nada. Mas as universidades vão... Eu aposto, isto é conversa de café, mas eu aposto, e tenho vários colegas que apostam nisto comigo, as universidades vão se transformar num negócio de nicho de luxo. Em boutiques. É o caminho. Onde tu vais ter universidades que são muito boas naquilo, onde tem excelência, onde as pessoas vão de facto para aquilo, mas até chegarmos aí já não vai ser no meu tempo. Porque aquilo que eu vi na conversa que tive com o teu pai, que eu estou aqui numa universidade que no ranking está nas melhores do mundo, não há aqui um único colega meu que tenha nem metade do arcabouço intelectual do teu pai. Para tu ver o estado a que chegamos. Sim. Isto está tudo não sei se fico orgulhoso, se fico triste. As duas coisas não são incompatíveis. Sim. Quer dizer, orgulhoso por ele, triste pela sociedade. Claro. mas é nisto que estamos. Isso já não existe. Académicos como o teu pai já não existem. É o degredo. A minha mulher, que é académica como eu, às vezes falamos, as pessoas mais ignorantes que eu conheço são os meus colegas na faculdade. Eu sei que isto pode chocar, mas é verdade. O sítio onde eu, das instituições, sítios com quem lido, onde há mais ignorantes, é precisamente na universidade. Se calhar é um bocado também por causa deste caráter de especialização dos docentes, não é? Já não é muito valorizado um pensador assim mais eclético. Sim. Lá. Não é. Hoje é tudo muito especializado, muito focado. Por causa de sabem muito de uma coisa e pouco de tudo o resto. Já não. Sei que eu às vezes aprendo mais em palestras de YouTube, ouvir o Jordan Peterson ou o Eric Weinstein ou outros intelectuais mais ecléticos do que numa palestra da universidade. Este que tivemos agora aqui, que é uma conversa a tocar vários temas, uma espécie de tertúlia, isso já nem faz parte da cultura das universidades hoje em dia. E mais uma vez, a culpa dessa especialização, são os critérios de desempenho colocados em cima dos professores ao nível de quantidade e sítio não onde publicar, e não qualidade necessariamente, e que vieram dos burocratas e portanto te colocam numa espiral de ter que cumprir aquelas coisas, e isso é incompatível com tu expandires o teu conhecimento e a tua cultura. Claro. É totalmente incompatível. E por isso é que vezes disparates atrás de disparates. Nós tivemos aqui, com esta termina, uma conferência de um gajo de história que eu fui lá assistir, era sobre o humanismo do século XV em Espanha. Uma coisa absolutamente extraordinária. E
E quem estava a fazer o host, era quem estava, portanto, a convidá-lo e a apresentá-lo, era um professor aqui de Warwick. E o professor começa a coisa a dizer que ia fazer a tradução direta da conferência porque ele não falava bem inglês, o espanhol, que vinha de Salamanca. E nota assim uma certa coisa na sala, sabes? E então podes meter, como se tivessem, como é que é possível, bem, aqui não fala inglês. E diz-lhes assim, não fala inglês, mas fala espanhol, porque é espanhol, francês, alemão, italiano, latim e grego fluentemente. Portanto, podemos traduzir para outra destas línguas, se quiserem. Só podes meter na linha. Eu depois, no final, fui-lhe perguntar, olha, aqui no departamento de História inteiro, quantos é que falam latim como este espanhol que aqui veio? Ele disse, nenhum. Foi por isso que eu mandei aquela boca. Coisa impressionante, pá. E, portanto, quando eu te digo que o nível de ignorância é avassalador, é mesmo. É mesmo. Porque a vontade que me deu perguntar foi estão-se a rir de quê? Um gajo que estuda humanismo do século XVI e XV. É como o meu pai não pesca inglês, mas depois sabe francês, italiano, latim, um bocado de grego. É exatamente a mesma coisa. Também estuda história do século XV, XVI, XVII, por aí fora. Esta cambada de ignorantes não vê isso, pá, é deprimente. Olha, vamos com o jantar também. Está ótimo. Gostei muito de falar convosco. Eu também. Obrigado. Não vos servi para nada, não se serviste, não é senhor. Serviste, vai ficar um episódio espetacular. Vemo-nos no chat e fica a aguardar o lançamento do livro do Carlos para ver se o chat é uma coisa. O chat é uma coisa muito. Eu não vou estar em Portugal nesse dia, pá. Chego no dia a seguir. Quando é que é o lançamento aqui em Lisboa? Eu penso que é dia 11. 11. Que merda. 11 estou no Porto, são os meus anos. E eu chego dia 12. E no Porto, quando é que é? No Porto, não sei. Tenho de ver. Quero ver se vou. Mas é isso. O grupo lá é muito eclético, pá. Às vezes o Vítor Cunha, o gajo é muito engraçado. É de rir, parte-me a rir. Um abraço. Um abraço, José. Muito obrigado. Mas falando, um abraço.